Pois é, essa história da força centrípeta, nós já analisamos a história do globo da morte. O que faltou falar foi da curva da NASCAR, por exemplo, aquelas curvas com sobrelevação, que a curva é inclinada para que a pessoa possa fazer com maior velocidade ainda a curva. Na verdade, essa noção, essa ideia, ela deveria existir em qualquer curva. Qualquer curva do mundo, o cara deveria fazer uma inclinação adequada para que a pessoa que faça aquela curva faça com o menor esforço possível. Uma curva bem feita, ela pode chegar a ser feita sem o cara meter a mão no volante. A inclinação da curva faz o carro fazer a curva, certo? Não precisa nem mexer no volante. Um viaduto bem feito, então, realmente, cara, tu tira a mão do volante, é absurdo, o carro ele acompanha o viaduto. Né? Essa sobrelevação, então, é uma coisa que aparece muito nas questões de física. Eu lembro, cara, que as primeiras vezes que eu fui trabalhar com isso, eu me perdi todo na hora de tentar fazer o desenho e resolver o problema. Assisti a aula, olhei, que fácil. Fui fazer o primeiro problema, não foi. Tanto que depois desse probleminha que eu tive, quando eu vou dar uma aulinha sobre isso, eu faço questão de, antes daquela aula, esboçar ali os vetores para ver se não vai travar na frente da galera, que pegar uma aula. Eu até treinei alguns dias atrás isso, mas aí quando eu vim da aula todo empolgado, o pessoal estava fazendo recuperação, esqueci da recuperação. Então vamos lá. Aqui está a curva. Ó, ela faz essa curva, ela vai fazer assim, ó, tá vendo? Eu só estou analisando uma seção dessa curva. E ali está o carro, olha que beleza, o meu carro. A gente está ignorando que o carro é um corpo extenso. Né? Nós estamos analisando o carro como um ponto material. Lembra disso? Nós jamais podemos esquecer do peso. Jamais podemos esquecer do peso. E também tem que ter a força. Mas eu não posso chegar e colocar a força normal agora aqui, porque se eu não colocar ela no tamanho adequado, os vetores não vão se encaixar. Até porque esse carro está fazendo uma curva para a direita, não é isso? Se ele faz uma curva assim, ó, se a pista é oval ou circular desse jeito, a força centrípeta tem que apontar para o centro da curva, concorda comigo? Então essa aqui é que vai ser a força centrípeta, ó, apontando para o centro da curva. Eu sei que a normal é perpendicular à pista. Por isso que o nome dela é força normal, porque ela faz 90 graus com a pista, com o chão. Lembra? A força normal é a força que uma superfície faz num corpo. E é sempre perpendicular à superfície. Agora então eu preciso desenhar a normal de tal forma que o peso mais a normal resultem na força centrípeta. Como é que, aqui eu poderia, por exemplo, teria um vetor. Como é que a gente desenha a resultante? Pontilhada paralela, não é isso? Isso, vai ter o PX e o PY, mas a gente faz uma pontilhada paralela, não é isso? Uma pontilhada paralela. Então eu sei que a minha normal teria que ter esse tamanho para a força centrípeta ficar na vertical, apontando para o centro da curva que este carro está fazendo. Então esse é o diagrama de forças que está, né, o diagrama de força. Aliás, só cuidado, hein? As únicas duas forças que estão no carro, estou desprezando o atrito. Estou considerando que a curva é tão perfeita que a própria inclinação da curva é que faz o cara fazer a curva. Certo? Então olha só, as únicas duas forças que estão no carro é o peso e a normal. As duas somadas dão a resultante, que é a... Isso. É isso aí. A única coisa que a gente tem que fazer agora é tomar cuidado aqui de descobrir aonde esse ângulo aqui da curva aparece nesses vetores para achar uma relação. Aí eu vou conseguir descobrir, né, a força centrípeta do sujeito. Bom, pensa bem. Se fosse um plano inclinado, o ângulo alfa fica entre P e PY. O P é esse aqui, não é? Certo? E o PY é a parte do peso que empurra o cara contra a superfície, não é? Então seria esse ângulo aqui, o alfa, né? Concorda comigo? Porém, retas paralelas cortadas por uma outra reta formam ângulos alternos. Esse aqui também é alfa, concorda comigo? Tu consegue enxergar que esse vetor normal ele teria que se encaixar exatamente aqui? Dá para perceber isso? Que esse vetor se encaixa exatamente aqui? Certo? Então eu poderia fazer o seguinte triângulo de forças. Força centrípeta, certo? Força peso. E aí a força peso mais a normal, bundinha na cabecinha, é que gera a força centrípeta, não é isso? E o ângulo alfa apareceu aonde? Aqui, certo?
E aí, galerinha, eu quero descobrir a força centrípeta. Como é que eu posso, se eu tenho o peso, o que eu vou fazer se eu, a partir do peso, quero achar a força centrípeta nesse triângulo retângulo? Pode ser, mas tem uma mais prática ainda, já que é triângulo retângulo. Eu não quero usar normal, eu não sei quanto é normal, eu só sei o peso do objeto, e só sei o ângulo, sei o peso do carro, porque tu concorda? O carro fui eu que fabriquei, então eu sei a massa, eu sei o peso. E tem o engenheiro que fabricou a pista, então eu sei o ângulo. Agora eu não sei a normal que vai atuar no carro. Parabéns, tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Está dividido, passa. Força centrípeta é peso vezes tangente. Qual era a fórmula da força centrípeta mesmo? Força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Massa do objeto que faz a curva, velocidade desse objeto, raio da curva. Eu acabei de descobrir que a força centrípeta pode ser calculada por peso vezes tangente. mv ao quadrado sobre r. O que é peso? M vezes G, obrigado. Corta as massas, mais uma vez a massa do carro não importa. E eu consigo descobrir que velocidade o carro vai ter que ter para poder fazer a curva. Está dividido, passa RG tangente alfa igual a V ao quadrado. V igual a raiz quadrada de RG tangente alfa. Ô professor, peraí, eu já tinha visto na aula passada de força de atrito que a velocidade era a raiz de RG. Essa era aquela velocidade que o cara tinha que ter para poder fazer a curva lá na parte de cima, lembra? É a velocidade mínima que ele tem que ter para não cair do looping. A única diferença quando a curva é sobre inclinada, super elevada, desculpa, é que nós vamos multiplicar o R vezes G pela tangente de alfa, onde alfa é o ângulo que essa curva faz com a horizontal. Eu diria que o mais delicado dessa questão é se tu, né, porque assim, ou tu decora a fórmula, que é uma coisa rara de acontecer, o aluno ter essa capacidade de decorar, até porque eu já te falei, decoreba tem prazo de validade curto, ou o cara entende como é que faz o diagrama de forças, faz o triângulo retângulo, aplica a tangente, sabe usar a fórmula da força centrípeta para finalizar e ele próprio achar a fórmula, certo? Mas também dá para aplicar uma decoreba. Colegas meus, eu lembro no terceirão, eles não se davam o trabalho de querer entender a física para deduzir. Ah, vai ter prova, vai ter looping na prova. O cara vinha com isso decorado. Aí chegava lá, aplicava, calculava a velocidade mínima do carro, a velocidade mínima que tinha que ter lá no looping para não cair, sem manjar porra nenhuma de física. A minha dúvida é, será que esse cara vai manter isso na cabeça até o vestibular e não vai esquecer de nenhum desses detalhes? Esse V seria a velocidade mínima para fazer a curva? Não, na verdade, como eu estou desprezando o atrito, menos que isso, o peso ganha da força, né, da inércia, e ele cai. Mais que isso, ele sai da curva. Ou seja, sem atrito, deveria ter exatamente essa velocidade para poder fazer a curva. Na prática, o que o engenheiro faz? O engenheiro ele faz o seguinte, pô, eu quero fazer um viaduto, o cara vai ter que fazer uma curva de tal raio. Então ele sabe o raio da curva, certo? Beleza? Ele sabe a gravidade. E tem a velocidade máxima para fazer aquela curva. Se a velocidade máxima daquela curva é 60, ele não vai botar 60 aqui para achar o ângulo. Chega o velhinho andando a 30 por hora, o velhinho vai ser jogado para dentro da curva pela inclinação, tá entendendo? Então ele, olha, já que a velocidade máxima é 60, é natural que as pessoas cheguem aqui por volta dos 45, 50 km por hora. Então ele tem a velocidade do carro, ele tem o raio da curva, a gravidade, e ele acha que inclinação ele vai mandar o empreiteiro construir na curva. E respeitando isso, cara, se tu faz a curva na velocidade que ele projetou, tu não precisa nem usar não precisa nem girar o volante. O próprio peso do carro vai ele fazer a curva. Aí se estiver próximo dessa velocidade, tu vai ter que mexer pouco. Se tu estiver um pouco acima da velocidade, tu vai ter que se esforçar um pouquinho para manter o carro. Se tu estiver abaixo dessa velocidade, tu teria que girar o volante no sentido oposto, para o carro não cair da curva. Olha que legal. Certo? Então é assim que se calcula a curvatura de uma estrada. Claro que o engenheiro civil ele vai fazer um curso todo especial, não vai ser passar o linha de física, ele vai fazer isso, entendeu? Outra, para fazer uma curva bacana de fazer a direção é aquela história, né? Tem que girar o volante do carro numa velocidade constante até uma parte da curva, parar o volante e depois girar com a mesma velocidade no sentido oposto e sair da curva com o carro alinhado. A curva bem construída do ponto de vista de engenharia é isso, é aquela que tu faz ela assim, terminou a curva, certo? Ou se for uma curva mais fechada,
A ida e a vinda tem que ser com velocidade constante e com a mesma velocidade. Parece bobagem, mas pro cara que dirige e faz uma curva dessa, tu vê como é gostoso. E eu repito, a curva assassina na chegada da BR, indo pro sul, né? Todo final de semana eu faço ela e eu fico sempre impressionado com a ignorância do engenheiro que projetou ela. Porque tu começa a fazer ela, para, dá uma diminuída, volta no meio da curva, gira de novo, sabe? Tem que ficar fazendo isso durante a curva com o teu volante, cara. É um absurdo, por isso que tantos nós cegos ali na direção rodam naquela região e muitos já morreram ali, certo? Um brinde do engenheiro cabeça de vaca, certo? É isso aí. Galerinha, ó, então, cuidado, isso é mais raro de aparecer, certo? Mas se tu for ver, ó, comparado com a do looping, ó, só apareceu o tangente de alfa ali, nada demais. Então tu vê, por sorte eu passei o olho na apostila e vi que eu tinha pulado esse tópico. Força centrípeta em curva sobre elevada, ou com super elevação. Muito bem.